como quiser. Começando aqui mais um pós-jogo do Imparcialidade, mas hoje não seria tão pós-jogo, né? Seria mais um resumão aqui. Hoje não teremos nenhum palestrino, nenhum palmeirense, está eu e Fê Oliveira. Mas também, antes de começar, aquele curte, compartilha, ativa o sininho. E também, galera, siga a gente nas outras redes. Os links estão aqui na descrição do pós-jogo. TikTok, Instagram. Sigam a gente lá. Fê, vamos primeiro falar sobre... Vamos fazer um tradicional pós-jogo. Vamos falar sobre o jogo de hoje, o empate. O Coringão entrou com aquele timão com os jogadores todos que não são muito utilizados, né? Charles na lateral. Teve até um Carrijo ali que a gente falou, que Carrijo, será que... Quais seriam as explicações para o Carrijo, Martínez? O que você acha ali? Fala aí, Samu, fala galera, sejam todos bem-vindos aí. Cara, é difícil falar do jogo, né? A gente só tem lamentado o Corinthians ultimamente, um time sem alma, um time irritante, porque você falou, né? Você falou bem, assim, acho que mudaram muitas peças hoje e um ataque até que de dois jogadores, formado por dois jogadores, três, né? Os três não vinham jogando muito, que é Romero, Kaique e Thales Magno, né? Os três não vinham tendo muitas oportunidades. O Kaique até fez um bom jogo. O Romero participou muito pouco e o Thales Magno, cara, é muito irritante, né? Assim, é um jogador que iniciou sua passagem pelo Corinthians até que bem, né? Assim, a gente pode dizer que bem. Pareceu que ia ser uma peça importante e tal. E, cara, descompromissado, preguiçoso. O que ele fez O Thales Magno, decisão que dá, não é? Mano, ele tá cagando. Acho que é uma boa palavra, cara. O que ele fez no início do segundo tempo é revoltante, né, cara? Assim, é inaceitável o que ele fez aqui naquele lance ali com ele o Romero contra o Rodrigo Sá e o Jandrei, né? Assim, perdeu o gol daquele jeito, não dá para aceitar. Mas assim, além desse gol, a gente perdeu muitos outros gols hoje, né, cara? Teve no final ali com 2-1 lance só, o Charles chuta na trave, volta pro Mateuzinho sem goleiro, praticamente sem goleiro, né? Ele mata, chuta para fora, a bandeira deu impedimento, mas a gente viu no replay que não tava. Teve o do Kaique também, o bolão do Memphis, sozinho, na entrada da pequena área, deu uma canelada na bola, chutou para fora. No final do primeiro tempo, aquela jogada, uma boa, de Thales Magno com o Romero, e o Thales encobriu o Jandrei para o teu fraquinho. Mas, cara, mas é um retrato desse time, né, cara? Um time incompetente, descompromissado no brasileiro. Em casa, a gente empatou com o Juventude, o Corinthians empatou com o Juventude, o Corinthians empatou com o Fortaleza, o Corinthians... cara, só você pensar nisso, ó. São 4 rebaixados. Sport, Juventude, Fortaleza e Ceará. E Vitória. E Ceará, perdão, e Ceará. É que o Corinthians também empatou com o Vitória na Arena Corinthians, na Neoquímica. Mas dos 4 rebaixados, o Corinthians só ganhou do Sport em casa. O Corinthians empatou ganhou do Sport em casa. E não, beleza. O Corinthians ganhou do Sport em casa, mas o Sport tem 2 vitórias no campeonato. Sim. Uma contra o Corinthians. Mas assim, acho que o principal ponto que eu quero trazer, assim, é a campanha em casa, né, cara? Que sempre foi uma fortaleza. Acho que todo mundo sabe que essa campanha desse ano é a pior do Corinthians em casa, desde que o estádio foi inaugurado. Mas, assim, se você olhar para a tabela e ver que a gente empatou em casa com o Fortaleza, empatou em casa agora com o Juventude e perdeu pro Ceará, sabe? É o reflexo dessa campanha terrível que tira uma grana grande do Corinthians, grande mesmo, assim, porque o Brasileirão paga, um time que já precisa de dinheiro, né, inclusive, mas o Brasileirão paga de acordo com a sua posição na tabela. O 10º colocado ganha um pouco mais de 26 milhões. Sim. E o Corinthians estava em 10º, né? Poderia ter ficado em 10º. E o Corinthians terminou em 13º, atrás do Santos, inclusive, que o ano inteiro todo mundo falou que ia ser rebaixado. O que é muito vergonhoso. Isso, cara. Esse, pra mim, é um dado bizarro, né, cara? Tipo, a gente terminar atrás do Santos, isso é motivo de chacota, na verdade, cara. Com todo respeito ao Corinthians, aos não pela instituição do Santos, né? Eu acho que não pela instituição do Santos, não é isso, mas é o Santos
há 3 rodadas atrás, todo mundo achava que ia ser rebaixado. E o Não, tinha Corinthians terminou certeza, na atrás. verdade. Não, o Corinthians terminou atrás do Santos, cara. Entendeu? E a gente terminou em 13º, só para complementar o raciocínio, para finalizar, o 13º ganha 17 milhões e 800, mais ou menos. Então, assim, são quase 10 milhões a menos que o Corinthians vai embolsar, sabe? Na casa dos 9 milhões a menos que vai embolsar em premiação de campeonato. Por ser Sim. extremamente incompetente, sabe? Por empatar em casa com o Juventude. Hoje é só a cereja do bolo, e como você disse, tipo, o time reserva, acho que o Dorival, para falar um pouquinho das substituições, das escolhas, acho que ele montou um time pensando na Copa do Brasil, né? Então tentou dar um pouco de ritmo pro Memphis, pro Com toda a Carrijo, razão. pro Martínez, pro Mateuzinho. Acho sim, claro que tem razão. Mas é meio revoltante você pensar que, mais uma vez, o Corinthians com 31 mil pessoas no campo, então, que pagam, gente. A gente que vai pro estádio sabe que não custa barato, cara. Não custa barato. De jeito Sabe que nenhum. vai. A gente que Por mais não é que de São seja um Paulo, quando a ticket, gente. a Arena tem um ticket, um dos menores tickets de ingresso que tem, né, cara? Isso é legal da Arena, mas não é barato. Não é Né? barato, cara. A gente sabe que quando a gente que vai daqui, a gente que sai de outra cidade para ir para São Paulo assistir o jogo, cara, 200 pau, 200, 300 conto que você gasta É, por cada vez que você vai, sabe? Pensando sim, em gasolina, em estacionamento, em pedágio, em ingresso, aí chega lá, você come alguma coisa ou bebe alguma coisa, enfim, você sim. gasta 300 pau, sabe? E o estádio com 31 mil pessoas, e mesmo quem é de São Paulo, que não gasta 300, mas que gasta o metrô e gasta o ingresso da Sul, da Norte, enfim, que gasta R$ 50, sabe? R$ 100. É grana, sabe? É grana que o cara tá tirando do bolso, tá tirando de casa, para assistir Sim. os caras que, assim, é o que eu falo, é completamente diferente. Eu acredito que o jogo quarta-feira é diferente. A gente vai falar do jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro, né? É outra pegada. Espero, né? O que a gente espera. Mas, assim, não dá para ter essa falta de compromisso, esse descomprometimento, né? Com quem vai no estádio e quer ver pelo menos o time, sei lá, Então, não vê, ganhar, né? A gente sabe que quando você vai para o estádio, você não paga esse dinheiro falando, vou ganhar o jogo, né? Não é sério, isso. o time do Corinthians não Mas, é assim, assim. Sim. é um comprometimento, né, cara? É Então, assim, mas é entrega. dito isso, é o que a gente comentou. Eu acho que o jogo de hoje é o resumo do Corinthians nessa temporada no Brasileiro. Sim, Perde gol. A gente falou tudo isso, tipo, pô, time preguiçoso, não sei o que lá. Perdeu, no mínimo, 4 chances de gol clara, sim, né? além de tudo incompetente. Além de Entendeu? tudo Para mim incompetente. é mais uma. Tipo, pô, então o time do Dorival é ruim, é mal treinado. Não, entendeu? O Dorival é ruim. Entendeu? Pô, o Dorival, cara, ele se virou com o que ele tinha. Literalmente, assim, ele se virou com o que ele tinha. Ele foi prometido coisas para ele que não foi cumprida, né? Então ele se virou com o que dava ali. Ele foi tendo que achar um meio de colocar esse time em campo, fazer alguma coisa com as peças que ele dava para colocar em campo ali durante o campeonato, não só para poupar, mas durante jogos que ele precisava, ele teve que achar peças ali, né? E aí ele. E o Corinthians, cara, durante vários jogos, até não jogos que não precisava, entre aspas, ganhar, que todo jogo precisa ganhar, mas jogos que tinha que fazer alguma coisa, o Corinthians ia lá, martelava, perdia gol, perdia chance, a última bola não entrava, não sei o que lá, pum, gol dos caras. E não é puto. Entendeu? Isso, hoje foi um reflexo, pra mim, como foi a temporada. Não é que o Não, os Corinthians últimos não. 2 jogos, né? Os últimos 2 jogos foram assim, contra o Fortaleza, o Corinthians foi bem superior ao Fortaleza e Também é, perdeu o entendeu? jogo. Não é que o Corinthians não cria um time preguiçoso de que não cria chance nenhuma e toma um gol. Não, a sensação que sempre. O que me dá mais raiva ainda, a sensação que sempre dá é aquele negócio. Jogamos como. Nunca perdemos como sempre, ou empatamos como sempre. Sabe, tipo, você fala, porra, todo jogo é a mesma historinha, cara. E vai, joga, empata e não acontece nada, cara. Tá Mas, ligado? mas assim, eu concordo com você até certa parte. Eu acho que a gente pode falar isso dos últimos 2 jogos aí, mas tiveram muitos jogos em casa que É, foram horrorosos e falta de comprometimento total, assim, time se arrastando, time não criou, time tocando bola de lado. Assim, hoje tiveram até alguns momentos que a gente conversou durante o jogo, né? Que
que teve lances legais, tal, teve tabelas, teve infiltrações, movimentações, tal. Mas alguns jogos que a gente já citou aqui, né, como o próprio jogo contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, o jogo contra o Sport na Ilha do Retiro, aí você falou aí o Red Bull Bragantino em casa, Sim, teve muitos jogos assim, como eu disse, assim, eu acho que o torcedor que vai para o estádio e gasta uma grana e paga, ele tem o direito de ficar muito revoltado, sabe? Porque sim, sim. e aí assim, sobre o Dorival, eu fico um pouco só assim, eu acho, eu não sou um grande crítico do trabalho, assim, apesar de eu achar que tem muitas. O Dorival tem muita dificuldade nos últimos anos, né? Em motivar o time, não sei se motivar é a palavra certa, mas em fazer os times dele entrarem com aquela disposição necessária para jogar o Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu ficar em quarto no Brasileiro com o Flamengo, por exemplo, um timaço do Flamengo, mas ele ganhou a É, Libertadores e a Copa do Brasil, né? sim. Então, a campanha que ele fez com o São Paulo, quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil 2023, foi parecida com essa do Corinthians. São Paulo foi ganhar o primeiro jogo fora de casa, acho que na penúltima rodada, ou no penúltimo jogo fora de casa, ali na 34ª Uhum. rodada, ou na segunda. Também não ganhava fora de casa. Então, assim, ele não consegue mobilizar, acho que é a palavra, os times dele para por pontos corridos, do jeito que ele mobiliza, talvez, para o mata-mata. Não sei As se Copas. é para as Copas, é. E, assim, dito isso, eu acho que o trabalho da diretoria do Corinthians acho que tem que ser muito criticado, né? Mas tem a Para mim, a terceira culpa maior vem lá folha de cima, salarial. exato. Sim, sim. Eu digo o seguinte, assim, eu acho que é difícil a gente, não difícil, né? Fácil a gente cobrar, mas não sei se é tão correto a gente apontar tanto o dedo só para o campo, mas É, ao mesmo tempo tem que apontar também, porque não dá para empatar em casa com o Juventude, sabe? A gente fica num dilema interno do que fazer, né? Porque é uma coisa que vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo, cara. E assim, ao mesmo tempo a gente está falando tudo isso e tenta ponderar, né, a questão da vamos ser cobrança do campeão da Copa do Dorival. Brasil. Tomara, é o que a gente espera. A gente vai falar um pouquinho da Copa do Brasil daqui a pouco, mas é a terceira maior folha salarial do país, não dá para fazer uma campanha tão picha, sabe? E não dá para ter tão poucas peças, entende? Não Sim. dá para você ver a escalação do Corinthians pré-jogo hoje e falar, cacete, vai ser. Olha, e no fim não foi assim tanto, né? O Corinthians é que, como eu falei, é irritante que toma um gol no final, depois de É, perder um caminhão de gol e consagrar a incompetência, né? é. Enfim, E, e é um negócio assim, cara, é consagrar a incompetência exatamente de uma diretoria, que é como você falou. Cara, não, nada contra o Charles. Eu até acho que ele é necessário, por exemplo, em vários momentos. Eu acho ele bom, bom é uma palavra forte. Eu acho ele útil. Mas você precisa contratar o Charles. A base não serve para ter alguém no nível do Charles para jogar. Você precisa a gente falou do contratar o. Mandaca, né, cara? Mandaca hoje parece. Isso. Eu vou mandar aqui um exemplo. Você precisa contratar alguém para o lugar do Angileri, por exemplo. Você precisa contratar o Angileri. Eu até pensei agora, o Angileri é um cara. Ele pode ser bom. O Angileri pode falar que ele é bom. Mas tem vários casos, assim, né, cara, que você precisa contratar e gastar um dinheiro. Entendeu? O Thales Magno, você precisa contratar e pagar, emprestar ele e pagar caro, sabe? Porque o Thales Magno vai ganhar bem, irmão. Entendeu? O Dieguinho, o Kaique não jogam melhor que ele, e ele é banco, entendeu? Ele é banco, ele não vem para ser titular, ele não vem para jogar de titular, cara. Né? É um negócio. Mas vamos agora passar para, antes da Copa do Brasil, falar um pouco sobre os rebaixados. Porque lá em cima tá decidido mesmo, né? Braga, o nosso Braga aqui de Bragança, né? O nosso Red Bull Bragantino entregou o ouro pro Inter e não derrubou o Inter. Ah, não, mas o nosso Cleiton, que só não falha contra o Corinthians, ele falha contra todo mundo. O Renan, meu amigo, me desculpa, o Renan, amigo meu, tem tatuagem do Cleiton, ele é louco. Ele só não falha contra o Corinthians. Entregou a paçoca. Quem mais ajudou o Inter, Fê? Palmeiras ajudou o Inter. Cara,
Palmeiras, o Botafogo. O Botafogo também. Botafogo também. O Botafogo, se o Botafogo empata. É que, na verdade, assim, com 3-1, Uhum. se o Botafogo empata com o Ceará caía, porque o Inter tirava os gols de vantagem. A gente tirava uma vitória de 2 gols. Mas acho que o pior é o Palmeiras, né, cara? Porque o Palmeiras, quem segurou o Inter na Série A foi o Palmeiras, porque o Inter não dependia só dele, né? Ele precisava de dois resultados. E ele teve os dois, né? Sim, ele teve o Fortaleza perdendo, mas se o Ceará empata, por exemplo, o Inter teria que tirar 9 gols de saldo do Ceará. Então é possível, né? Muito obrigado, Palmeiras. Muito Palmeiras. obrigado. Até essa você fez de ruim pro Campeonato Brasileiro. Até isso você fez mal pro Brasil. Pra nada Assim, você presta. Pra nada. Nem na hora de ser ruim, você é ruim. Nem na hora de ser. Cara, nem na hora de perder, você perde. Na hora de perder, você ganha. Desgraça. eu acho que deve ter muito palmeirense pensando nisso hoje, né, cara? Tipo, esse time deixou para ganhar hoje, inclusive. E aí, assim, é engraçado pensar nisso, né? Mas é uma rodada final que prometeu muito e entregou nada, né? Porque Não entregou nada. entregou, assim, o Santos não chegou nem perto de ser rebaixado no fim das contas, porque o Cruzeiro poupou todo mundo também. Sim. O Inter, que estava praticamente rebaixado, pegou um Bragantino que, se ganhasse, ficava na 8ª colocação, que pode, a gente espera que não, até batendo a madeira aqui, mas pode ser que seja o time que vá para a Libertadores, seja o 8º colocado. Então, o São Paulo perdeu, o Bragantino ganhando teria ido ele, mas ele perdeu para o Inter de 3-1 e, como você disse, o Cleiton entregando muita paçoca no primeiro gol. Muito. E o segundo gol do Inter foi num pênalti muito entregado também, né? O cara dominando, eu não me lembro quem foi o jogador, mas não contente em dominar errado, ele tentou sair jogando, perdeu a bola e fez o pênalti. Dá uma bica no cara. Ele fez 3 cagadas no mesmo lance, né? E aí a rodada, assim, não entregou nada, né? Entregou dois times de Fortaleza rebaixados, os dois rivais, que a torcida do Ceará, durante o jogo, chegou a gritar que o Fortaleza ia jogar a Série B. E pagou a língua. Ceará, detalhe, né? 3 rodadas atrás, ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena. Só por isso que ele estava vivo até essa rodada. Né? Então, enfim, prometeu muito, entregou pouco. Já 4 times rebaixados. O Vasco também, acho que a gente vai falar de Copa do Brasil, né? O Vasco chega num viés muito de baixa e tomou mais uma goleada, né? 5-0. Mais uma goleada. O Vasco perdeu 6 jogos seguidos, goleou o Inter e tomou mais uma goleada. E já trazendo para a Copa do Brasil, quarta-feira. É quarta-feira. Aquele negócio. Ser, né? Não, então, o medo, mas até você trouxe esses dados, né, cara, que o Dorival ele faz exatamente isso. Porque, cara, futebol não é lógico, né? É difícil você falar, esse time vai jogar bola, esse time ele vai conseguir. Porque você fala, velho, de onde esse time vai mudar da água pro vinho? Ele vai ter raça, ele vai ter vontade, esses jogadores vão se transformar em outros caras com vontade no jogo de quarta-feira. Você não vê esse crescimento, né? Mas queremos acreditar que o Dorival vai conseguir fazer isso aí, essa virada de chave aí. E a tendência é que quarta-feira a gente tenha o trio de ataque titular de volta, que é o que faz diferença no Corinthians. Eu tenho o Hugo Souza de volta, Gustavo Henrique, que está sendo um dos principais jogadores do time no ano, né? Então, mas esse time de ataque, o Garro vai entrar voando, o Messi vai entrar voando, mas aí entendeu? Tipo, que mesmo com esses caras no campo, eles não estavam na fúria, na pegada, entendeu? É isso que eu tô falando, a mudança de chave na cabeça dos jogadores. O Mateuzinho vai entrar mordendo, o Bidu também, sabe? Nesse sentido que eu falo, sabe? Eles vão entrar desse jeito. Isso não dá para saber, né, cara? Mas assim, eu acho que é o mínimo que a gente espera, né? O Cruzeiro também não vem assim numa fase incrível, apesar de ter ficado em terceiro no Brasileiro.
os últimos 6 jogos, o Cruzeiro ganhou apenas um, que foi justamente contra o Corinthians. Uhum. Então também não vem num viés de super alta, né, tal. Uhum. Enfim, cara, é possível, eu acho que é possível. Acho que Sim. não tem nada Eu definido. acredito Acho muito, que na o verdade. Cruzeiro. Hã? Eu acredito muito, na verdade, cara. Que... Eu também acredito. Eu acho que se fosse colocar um favoritismo, o Cruzeiro, obviamente, é favorito pelo que jogou mais durante o ano todo, né? Uhum. Mas o Corinthians tem né, na Copa do Brasil, tem feito uma boa Copa do Brasil. O Corinthians ainda não tomou gol na Copa do Brasil, né? Chega nas oitavas de final sem tomar gol. Na semifinal, perdão, sem tomar gol. Eliminou o Palmeiras num confronto direto, né? Então, um confronto direto com o seu rival. Então tem essa moral, mas, cara, faz tempo, né? Faz tempo Então, e, pra mim você não infelizmente, entra em campo agora. Né? então, mas Tipo, infelizmente é aquilo que a gente imaginou quando tirou o Atlético Paranaense e falou, poxa, a gente vai ter agora esses meses para conseguir vai encorpar. ganhar moral, arrumar o time, organizar a casa. Parece que a gente, na verdade, piorou, né? Ficou ainda pior. É, Mas, assim, ao mesmo tempo é aquilo, que eu falei da mobilização. Eu acho que o Dorival tem dificuldade, sim, de mobilizar o time para a Copa do Brasil. E vamos ver, cara. Quarta-feira é uma incógnita, assim, não consigo pensar muito. Eu acho que o Cruzeiro, obviamente, vai vir com tudo, né? Tá em casa e tem, sim, certo favoritismo. Mas, como eu disse, nos últimos 6 jogos eles venceram um, que foi com o Corinthians, que não era o nosso time completamente titular também. sim. Era um time recheado de reservas, né? Bom, não era completamente reserva, era um time misto. Mas um bom resultado cara, é trazer para a arena um bom resultado, né? Eu acho que o que o Corinthians tem para fazer nesse momento é voltar vivo. É o que a gente fala, é voltar vivo, né? O que seria voltar vivo? Bom, um empate, acho que 2 a seria 0 excelente. Coringão, já era. O empate, o empate para mim já é excelente. Agora, antes do jogo, quer fechar o empate? Eu fecho, Fecha na né? hora. Eu fecho, assim, em casa. A vitória, obviamente, que é espetacular. E se for perder, bater as 3 batidas na madeira aqui, que esperamos que não, é voltar vivo, né? Não dá para tomar um 3-0 como tomou do Barcelona de Guayaquil ou como tomou do próprio Cruzeiro. É. É tentar arrumar um gol aí, será que não tem mais gol fora, né? Mas para pelo menos ter moral e voltar, sei lá, e voltar vivo. Acho que essa é a frase, sabe? E voltar vivo significa o quê? Se for perder, é perder de pouco. A gente espera que não vai perder. Eu Não vai acredito que não perder. vai perder. Mas um empate, né? Acho que se fosse para apostar, até para a gente ficar feliz, Isso que eu ia eu falar, para apostaria no empate. finalizar, qual que é a apostinha? Ah, 1-1, né? 1-1 tá bom. Eu Um fecho. a um. É. E antes de finalizar, aquela pedida lá, peça você aí, Pedro, que eu sempre faço essas coisas, eu sempre erro. Pedir pra galera curtir, comentar. Não sei se vocês concordam com a gente, deixa aí embaixo nos comentários. Boa. Concorda, discorda, pensa diferente, também tá com raiva do Corinthians, acha que não tem condição nenhuma de passar o Cruzeiro, acredita que vai passar? Deixa aí embaixo, a gente responde, a gente conversa, acho que é sempre importante trocar essa ideia, dar essa moral Boa. pra gente. Compartilha, curte e, como o Samuel disse no começo, ativa o sininho, né? Porque o YouTube não entrega o vídeo para todos, né? Nem sempre ele entrega. Então, se você está com o sininho ativado, você recebe quando a E o gente Fê, eu postar. queria mandar um recadinho final. Como é que é o nome daquele cara que joga no Cruzeiro, que vira pro Mateuzinho e fala, tá pra vir? É o Arroio? Ah, é o arroio, é o arroio, é o arroio. O Arroio, a gente aguarda você. Fica tranquilo. Procurem aí o Arroio e o Mateuzinho. Você vai ver o que o Mateuzinho vai fazer com você nessa semifinal. Você vai ver. Procurem aí. Termina agora, terminou Tomara, o vídeo. tomara. Terminou, Vem com a procura. zica, Você não. vai ver o que o Mateuzinho vai fazer com você, cara. Você vai ver, ele vai parar na sua frente no final, lá na Neoquímica Arena, e vai falar, tá nervosinho? Tá bravinho? Você vai ver. Nossa, cara, olha, até arrepiei de raiva. É isso aí que classificou nós, cara. Fica vendo, eu tô puto com esse negócio. Ele cantou muito Vamos de ver, Galo, vamos ele ver. cantou de Galo num momento muito que deu combustível pro Corinthians. Não tem sentido o cara fazer isso aí no brasileiro, num jogo que não valia nada. Pois Entendeu? é. Um cara que é sangue nos olhos, tá louco. O Matheusinho vai fazer o gol agora eu não dei o placar. O Matheusinho vai fazer o gol da vitória no Mineirão.
Você vai ver. Tomara que sim, tomara que sim. E com essa eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. É Um nóis, abraço. tamo junto, gente. Valeu.